Felipe Luiz, na seleção brasileira, a verdade, torcida do Flamengo está desesperada e treta com Nicolas de la Cruz. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero saber de que lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, bora nos conhecermos e conversarmos melhor. E não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like, nos ajude a bater a meta de 100 curtidas. Então, curte, compartilha e bora com as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem muita coisa e eu já vou começar falando sobre uma derrota do Flamengo na Justiça. O que aconteceu? O Flamengo acabou perdendo uma causa na Justiça contra o Paolo Guerreiro. O Flamengo tentava receber de volta 1,8 milhão de reais referentes aos direitos de imagem que pagou na época que o Paolo Guerreiro estava suspenso por conta do doping. Isso acabou não acontecendo. O desembargador ontem deu causa ganha para o Paolo Guerreiro e o Flamengo será obrigado a pagar os honorários dos advogados de 15% sobre o valor da causa. Então, acabou perdendo essa causa o Flamengo para o Paolo Guerreiro e não conseguiu reaver o valor que pagou por direito de imagem lá naquela época, quando ele estava suspenso e ainda era jogador do Flamengo. Ainda falando sobre finanças, sobre dinheiro, o Flamengo tem uma preocupação nesta temporada que é quanto ao caixa, tentar controlar o fluxo de caixa. E uma decisão já foi tomada quanto a isso. O Flamengo estipula vender mais jogadores do que contratar em 2025. O que isso significa? Que o Flamengo vai nas janelas de transferência se desfazer de alguns jogadores, negociar alguns jogadores, mas deve contratar menos, gastar menos contratando e vender mais atletas. Por quê? No final do ano passado acabou acontecendo de aumentar um pouco mais a dívida e para conseguir equilibrar o caixa e não se prejudicar financeiramente, o Flamengo então tomou essa decisão. O atleta que deve render mais aos cofres do Flamengo é o Wesley, ele que vem numa crescente, o jogador se destacando bastante, sendo monitorado por diversos clubes, muitos clubes interessados no Wesley, e ele deve ser a maior venda da próxima janela de transferência, fazendo então, ajudando a reequilibrar o caixa do Flamengo. A meta estipulada, a previsão, é arrecadar 1,5 bilhão em receitas, e isso incluindo também a venda dos jogadores. Então, decisão tomada, o Flamengo vai vender mais atletas do que contratar, e o Wesley é a principal aposta para ganhar mais dinheiro neste ano de 2025, mas também vai negociar outros jogadores ao longo da temporada. Ainda falando sobre o Wesley, vou falar sobre seleção brasileira. O Brasil perdeu por 4-1 para a Argentina ontem, uma derrota muito ruim, muito vergonhosa, em que o Brasil não conseguiu jogar nada, absolutamente nada, muito perdido dentro de campo, e o resultado foi até, entre aspas, o de menos, porque a atuação foi ainda mais vergonhosa do que o resultado. Mas o que isso tem a ver com o Flamengo? O que o Flamengo tem a ver com a seleção brasileira? Em que muda o resultado do Brasil contra a Argentina para a vida do flamenguista? Então, o que isso pode interferir no Flamengo? O técnico Felipe Luiz, ele é um dos técnicos mais cotados para assumir a seleção brasileira em caso aí de mudança no comando técnico. Outro nome, Ancelotti, pode voltar a ser procurado pela CBF. Ele que teve já uma negociação em andamento, acabou não acontecendo, ele permaneceu no Real Madrid, mas pode ser novamente procurado pela CBF, e também o Renato Gaúcho, ele corre aí por fora como uma das opções, um dos nomes que pode interessar a CBF. Mas o Felipe Luiz é muito cotado, apesar dele ter uma carreira pequena como técnico, já é muito vitorioso, vem despertando interesses de diversos clubes europeus, e a seleção brasileira coloca o Felipe Luiz muito no radar para assumir. E aí, a torcida do Flamengo desesperada, principalmente nas redes sociais, a gente vê um movimento da torcida do Flamengo pedindo para que não tirem o Felipe Luiz da seleção brasileira. Não querem que o Felipe Luiz, aliás, não tirem da seleção do Flamengo, né? Não querem que ele saia do Flamengo para a seleção brasileira. Então a torcida se movimentando muito nas redes sociais, fazendo um barulho para que o Felipe Luiz não saia do Flamengo para a seleção. Então eu quero saber aqui, coloca nos comentários qual a opinião de vocês. Deve sair do Flamengo, Felipe Luiz, para assumir a seleção? Vocês acham que é certo, que é bom para ele, que é bom para todo mundo, ou não? Permanece no Flamengo, deixa a seleção arrumar aí, a CBF arrumar um outro nome e o Felipe Luiz
segue no comando do Mengão. Deixa aqui seu comentário, lembrando, seu comentário ele é muito importante para nós, então deixa sua opinião. Eu estou sempre olhando os comentários, vendo o que a galera tá achando, então deixa aí o seu comentário que eu quero saber qual a sua opinião. Felipe Luiz, cotadíssimo para assumir a seleção brasileira. A verdade é essa, que o Ancelotti pode assumir, outros nomes podem aparecer, mas o Felipe Luiz, ele segue no radar e é muito cotado. E a torcida do Flamengo, com isso, está muito desesperada, com medo de perder o Filipinho, que vem fazendo um bom trabalho no comando do Flamengo, conquistando títulos logo já nesse início de trabalho, poucos meses de trabalho, pouco tempo como técnico profissional e já muito vitorioso. Mudando de assunto, vou falar sobre Nicolas de la Cruz. O Flamengo vai ter de volta os atletas que estavam com as seleções. O Wesley, como eu falei anteriormente, estava com o Brasil, jogou 90 minutos contra a Argentina, se despede da seleção e volta para o Flamengo. O Léo Ortiz, ele jogou o segundo tempo completo contra a Argentina, acabou o jogo, volta a ficar à disposição do Flamengo. Varela, pelo Uruguai, também jogou ontem e volta a ficar à disposição do Mengão, além, claro, do Gerson e Arrascaeta, que já tinham voltado, e o De la Cruz. Essa situação do De la Cruz está muito confusa, tem muita gente sem entender o que aconteceu, por que o De la Cruz voltou, saiu muitos burburinhos de que por que o De la Cruz voltou para o Flamengo antes do final da data FIFA. E aí, ontem na imprensa uruguaia, saiu a informação de que o De la Cruz foi cortado do Uruguai e voltou antes para o Flamengo porque teve um problema com o técnico e a comissão técnica do Uruguai. Essa é a informação que circulou na imprensa uruguaia e a gente foi, lógico, atrás para descobrir se de fato isso tinha acontecido, o que tinha motivado o De la Cruz a voltar, se realmente tinha acontecido essa treta, se realmente tinha tido um problema com o técnico e a comissão técnica uruguaia. A informação, inclusive, essa da Raíssa Simplício, ela deu em primeira mão, ela conversou com uma pessoa ligada ao De la Cruz sobre as notícias que circularam no Uruguai, de uma briga com a comissão técnica, com o técnico do Uruguai, e o que passaram é que o De la Cruz ele reclamou do estado do gramado, do estádio Centenário, onde o Uruguai jogou, e assim como outros atletas também fizeram essa reclamação, mas não houve briga com ninguém. Essa é a informação que a gente tem. Não houve briga com ninguém. Houve sim uma reclamação, um posicionamento do De la Cruz, de outros atletas, mas não teve briga. E sobre o corte, sobre ele ter voltado antes do jogo, já tinha sido, eles confirmaram que já tinha sido definido que ele não jogaria na altitude, lá na Bolívia, já estava definido isso antes da situação aí envolvendo essa reclamação de gramado, antes da convocação, inclusive, já tinha sido definido que o De la Cruz não jogaria na altitude. Essa é a informação. Então, não teve briga, o De la Cruz não brigou com ninguém, não teve treta, a informação que a gente tem é que já tinha sido tomada essa decisão, houve sim, de fato, uma reclamação a respeito do gramado, mas nada disso ocasionou o retorno antecipado do De la Cruz para o Flamengo. De la Cruz que treinou normalmente na segunda e na terça-feira lá no Ninho do Urubu. Hoje também tem treino no Ninho do Urubu na parte da tarde, a partir das 3h45, já com a maioria dos atletas à disposição. Esses que jogaram nas suas respectivas seleções se reapresentam mais, claro, fazendo um trabalho regenerativo, já que atuaram contra outras seleções, então fazem esse trabalho regenerativo para voltar a ficar à disposição do Flamengo e, inclusive, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no próximo sábado. O Arrascaeta não estará à disposição, certamente, por conta da lesão. O Gerson, ele não está lesionado, o Flamengo trabalha para que ele esteja à disposição contra o Internacional, então ele teve uma fadiga, fez exames e o Flamengo ontem divulgou que não tem nenhum problema de lesão o Gerson, apenas um problema, uma fadiga muscular. Claro, vai ser trabalhado para não acarretar numa lesão, mas não está lesionado e o Flamengo trabalha para tê-lo à disposição contra o Internacional. Vou falar agora sobre o Jorginho, a última atualização que a gente tem sobre o Jorginho. Estou atualizando vocês sempre quando sai alguma coisa nova, porque é o principal nome no mercado do Flamengo, nessa movimentação do Flamengo no mercado. E fontes ligadas ao Jorginho indicam que a entrevista de João Santos, o empresário do jogador, foi uma forma de despistar as negociações com o Flamengo.
e que o acerto com o Flamengo ele já está muito bem encaminhado. Apesar de ter acontecido reuniões do empresário, enfim, foi com o intuito de dar uma despistada, mas que a situação com o Flamengo caminha para um final feliz. Essa é a atualização, essa é a informação de momento. Apesar de ter tido outras reuniões aí, o empresário dele, o caso com o Flamengo está caminhando muito bem para que feche, que se acerte o negócio. Está muito bem encaminhado já essa contratação do Jorginho. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de flamenguistas que você conseguir, deixa o like, ajuda muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Muito obrigado, pessoal, tamo junto e até a próxima.